Seja bem-vindo ao Catálogo das Indústrias em Foco. Esse é o podcast do Catálogo das Indústrias. E hoje nós vamos dar continuidade a um episódio muito especial que nós vamos falar com mulheres da indústria. E para falar sobre mulheres da indústria, eu trouxe aqui hoje comigo Karen Raton. Karen, como pronuncia o teu último sobrenome? Porque eu não vou nem me arriscar. Abdouclash. Abdouclash, isso. Karen Raton Abdouclash aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Karen. Obrigada, Andressa. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, participar desse projeto do Catálogo das Indústrias. Eu não sei desde quando exatamente ele existe, mas eu sei que desde que nós chegamos em Indaiatuba, nós participamos desse projeto. E vemos com muitos bons olhos, né, a iniciativa aí privada tão bem representada nessa cidade. Obrigada. Esse projeto ele já está no 13º ano do catálogo impresso. Nós estamos no 3º ano já com o aplicativo, com a presença no digital. E agora nós estamos há 6 meses trazendo essa novidade que é o podcast. Então, legal. Hoje nós ainda não completamos 30 episódios. Estamos aí no caminho e daqui um pouco a gente já está aí também conquistando novos seguidores para esse canal que é extremamente novo aqui para Indaiatuba. Obrigada por ter aceito o convite. Imagina, é um super prazer, legal. Se são 13 edições, eu imagino que minimamente a 11 nós estejamos participando. E a história do online, né, do digital, não tem como estar fora desse tipo de plataforma hoje em dia. Então, muito bacana esse projeto também no podcast. Obrigada. Então, começando, Karen, você hoje está como Head de Marketing da Latinoamérica. É isso? Isso. E quais são os desafios para uma mulher estar nesta posição de uma multinacional alemã que tem uma cultura completamente diferente da brasileira? Eu sou de cultura alemã, então eu sei um pouquinho da rigidez que tem o nosso povo, a nossa cultura, né? É um pouquinho diferente da maleabilidade, da flexibilidade, da criatividade do brasileiro. Como é para você estar nesta posição hoje? Ou se você quiser começar, como é que você chegou aqui? Então, quando você traz a questão da rigidez alemã, acho que já é um bom ponto de partida, né? Porque basicamente eu venho dessa cultura, né? Morei por 6 anos na Alemanha. Então, anos ali muito importantes da minha adolescência, até um pouco antes de eu entrar na faculdade. Então, eu tive uma influência direta desse sistema educacional. E voltando ao Brasil, acabou que hoje o idioma inglês é a língua universal, mas naquela época, isso 25 anos atrás, as empresas alemãs ainda prezavam pelo alemão. E eu acho que não é nem a questão do idioma em si, mas é a questão da cultura alemã, né? De como você lidar com a objetividade, né? Com o pragmatismo sem se ofender. Então, eu nunca tive problema nesse sentido, porque eu já fui educada nessa cultura. E aí, eu venho para o Brasil, eu passei uma década em outra multinacional alemã, na área de serviços. E a Kion era uma das minhas clientes. Olha, que bacana! Então Sim. Tá aí uma dica, né? Tratem bem seus clientes, quem sabe um dia você também pode fazer parte dessa cultura. Foi muito engraçado, porque na época, por uma questão de saúde, eu resolvi fazer o sabático, né? Falei, gente, todo mundo fazendo sabático, também vou fazer um sabático. Mas a minha alegria, entre aspas, durou 2 dias. Eu pedi demissão no dia 10, no dia 12, o meu atual CEO me ligou fazendo o convite para vir para Indaiatuba. E na época o projeto era justamente trazer essa fábrica do Rio de Janeiro para Indaiatuba. Nós estávamos numa região de risco, né, no Rio, e não tínhamos realmente espaço físico para ampliar a nossa operação. Aqui é um grupo multinacional alemão na área de intralogística. Então, nada melhor do que o interior de São Paulo, que é um hub logístico muito forte para o Brasil, Sim. né?
vários investimentos aí em infraestrutura acabam sendo direcionados para essa região. Sim, só aqui em Indaiatuba nós já estamos com mais de 1.200 indústrias aqui, sem falar de todas as empresas que também têm a parte de logística para atender toda essa capacidade. Então é um ecossistema fortíssimo para realmente a intralogística, né? Sim, e na verdade o fato de estarmos aqui, eu acho que ele vem muito de encontro, né? Com a própria proposta da cidade de Indaiatuba. Na época, nós recebemos um convite. O nosso CEO, ele presidia a Câmara Setorial de Movimentação e Armazenagem de Materiais dentro da ABIMAC, né, que é a nossa entidade de classe. E, na época, o prefeito aqui de Indaiatuba esteve na ABIMAC fazendo, literalmente, propaganda da cidade para que indústrias pudessem vir para cá. Então, o trabalho de atração de investimentos. E olha, funcionou. Funcionou. Então, nesse momento, nós decidimos vir para Indaiatuba. E quando eu estava nessa transição, querendo fazer um ano sabático, eu acabei entrando no grupo a convite, primeiramente para tocar a área de projetos, esse grande projeto, que era a nossa nova fábrica aqui no interior. Era um projeto, na época, confidencial. Por isso, eles pegaram uma pessoa de mercado. E, na sequência, eu acabei estruturando a área de marketing dentro da Kion. E para te falar, voltando na sua pergunta original, eu nunca senti uma diferença por eu ser mulher. Isso sempre foi muito natural e, na verdade, é justo o contrário. O feedback que eu recebo seja um pouco mais leve, mais branda, porque eu tenho essa cultura alemã, exatamente, muito forte. Então, nunca tive muita dificuldade, nem para entrar no grupo e nem para transitar em nível global com os meus colegas, meus pares dentro do grupo. Você me fez lembrar justamente quando eu entrei também numa multinacional e uma das perguntas que o CEO na época me fez, né? O presidente, ele me perguntou assim, olha, como é que você, mulher, vai lidar com outros homens, né, nesse campo de trabalho? E eu estava indo para uma posição de gestão também, mas somente tinham homens. Então, era uma posição que tinha muita viagem, né? Eu estava ali com meus 30 e poucos anos, então você está num momento ali de vida que às vezes te exige, né? Ali vida, trabalho, filhos, né? Uma certa posição diferente. Mas na época eu recém tinha divorciado. Então, para mim, estava ótimo. Eu disse, é tudo que eu quero focar na minha profissão e vamos em frente, vamos tomar esse desafio. Legal. Né? E me fez lembrar um pouco disso quando você falou, porque a gente que vem de uma cultura que é alemã, a gente não tem receio, nem medo, nem mimimi de falar ou de ouvir. Né? E algumas vezes eu percebo isso em outras mulheres, né? Que estão ao nosso redor e que têm essa dificuldade ou tem até o medo, né? Então, assim, justamente o que me fez ir não foi a falta de medo, mas foi a coragem. O medo sempre existiu, do tipo, será que eu vou ser capaz de fazer tudo isso que estão me pedindo? Mas vamos lá? Vamos apostar. Vamos com né? medo mesmo, Vamos né? com medo mesmo, né? E a coragem, ela te ancora um pouquinho para isso. Que desafios na tua carreira você sentiu que... Vamos lá, vamos com medo mesmo, deu aquele frio na barriga que você possa ter pensado assim, esse desafio é grande? Eu acredito que a vinda para Indaiatuba, com certeza, foi um grande desafio, né? Eu, primeiramente, volto para o Brasil sozinha, né? Minha mãe mora até hoje na Alemanha, então eu volto para o Brasil para recomeçar, mas numa cidade da qual eu já tinha conhecimento, que era Curitiba, eu já era de Curitiba. E aí, quando eu saio de Curitiba e venho para Indaiatuba, me parece um mundo completamente diferente. Normalmente as pessoas buscam uma cidade maior, né? E não uma cidade menor. Menor, sim. Né?
Então, do interior, ainda com uma cultura, né, bem interiorana, acolhedora de certa forma, mas uma das primeiras coisas quando eu cheguei aqui, eu também moro há mais ou menos 13 anos em Indaiatuba, chegaram a me perguntar assim, mas de que família você é? Que é bem a cultura interiorana, né? E eu disse, não sou forasteira mesmo. Mas da mesma forma que eles tentam, né, te localizar para saber de qual família você é, eles acolhem muito bem as pessoas que vêm de fora. Sim. Então, isso eu acredito que é um lado muito positivo também de Indaiatuba. Por ela ter essa cultura interiorana, mesmo se você vem de fora, eles te acolhem muito bem. E eu acho que como eu vim com esse grande projeto na minha pasta, né, que não era um projeto pessoal, mas enfim, eu estive à frente representando a empresa perante a municipalidade, perante vários órgãos que a gente precisava realmente de autorização para operar, eu acabei ficando como a Karen da Kion, né? Por muito tempo. Em algum momento eu tentei até lutar contra isso, porque eu falava, gente, eu sou mais do que só a Karen da Kion. Mas isso acabou ficando dessa forma e eu digo mesmo, viu, Andressa? Eu fui muito bem acolhida aqui. A história de as pessoas tentarem te classificar dentro de um sobrenome, eu sempre tirei muito de letra, até por essa objetividade até excessiva em certos momentos. Então, isso nunca realmente me melindrou. Ao contrário, fui muito bem recebida aqui na cidade e acredito que exista uma predisposição para a parceria, para a indústria de uma forma geral, para as pessoas que querem vir e crescer, né? Porque uma coisa é você querer vir e tirar o que tem de bom da cidade e ir embora. A outra coisa é você se fixar aqui e gerar emprego, né? Enquanto empresa. Então, eu acredito que a cidade, ela sempre enxergou esse papel da indústria, das empresas que estão aqui, e ela também cumpre o seu. E eu penso que a Kion, ela está fazendo muito bem o seu papel, porque a gente tem várias demonstrações disso, tanto o apoio de vocês, claro, ao nosso projeto, mas também a outros projetos de responsabilidade social nessa área. E um dos projetos é um dos projetos que você também lidera. Conta um pouquinho mais para nós, como foi se integrar no projeto do Caminho das Rosas? Então, o Caminho das Rosas, ele chamou a minha atenção já desde o início, né? Porque você sempre ouve do Outubro Rosa, o Outubro Rosa. E quando eu descobri que em Indaiatuba, o Outubro Rosa, ele tem o Caminho das Rosas. E não é só sobre câncer de mama, mas existe uma preocupação toda em cima do feminicídio. Primeiro, não tenho diretamente lugar de fala, né? A gente, inclusive, está fazendo um adendo no meio de uma campanha das Nações Unidas, Orange the World, que é contra a violência contra a mulher, agora em pleno dezembro. Então, assim, eu nunca sofri uma violência de fato, mas você sofre violência no sentido de você estar num lugar, você se sente frágil e, de repente, você pode ser abordada por um bandido. Você sempre é vista como uma presa fácil enquanto mulher, né? Então, embora eu não tenha de fato um lugar de fala, eu me compadeci muito desse projeto. Nós abraçamos, num primeiro momento, eu abracei para levar isso para dentro da indústria. Nós temos várias funcionárias mulheres no chão de fábrica, né? E você realmente se depara, eu não estou na área de gente, né, de pessoas, mas eu me deparo com algumas situações onde você vê que do seu lado alguém sofre com esses números alarmantes de feminicídio, né? Então, acho que o nosso papel ele tem que ir além do que a gente pode fazer, e muitas vezes a gente nem imagina o quanto a gente pode influenciar. Então, num primeiro momento, o nosso apoio foi para trazer para dentro de casa, para a indústria, a informação de que mulheres, vocês não estão sozinhas. Trazer um pouco do projeto mesmo, a história do aplicativo, do botão de pânico. Então, todo o conhecimento. Então, trabalhamos muito numa frente de comunicação para que as mulheres, pelo menos que estão próximas a nós,
soubessem que elas estão amparadas, né? Isso é muito importante para dar segurança. Quando as mulheres elas têm essa segurança no local de trabalho, elas rendem mais, elas estão mais felizes e isso traz também uma melhoria, de certa forma, né, para a indústria. Com certeza, né? Na verdade, os fatores emocionais hoje em dia, né? Se você pensar, eles influenciam demais, muito mais a tua performance, enfim, né? Eu leio muito a respeito, mas se você pensar só sobre o seu próprio exemplo, né? Se você tem uma situação específica na sua vida pessoal, na sua família, enfim, é óbvio que isso influencia, porque no final do dia não tem uma Karen que vai trabalhar e outra que vai curtir com os amigos e que está em família. É a mesma pessoa, né? A gente não tem essa coisa de dizer assim, eu sou uma caixinha lá, eu sou uma caixinha cá. Isso é algo que antigamente diziam muito, né? Diziam. Mas você é profissional, você tem que ser assim, você tem que ser assado. É como se a gente colocasse máscaras para se travestir de profissional. E a gente tivesse que ser e ter um comportamento diferente do que a gente é na família ou em casa. Na verdade, não é. Eu acho que a gente tem que trazer esse acolhimento, né, para as mulheres e entender. E hoje está muito mais aberto o campo de trabalho para isso, né? Olhando realmente todas as influências que as mulheres têm no seu trabalho. Porque se um filho está doente, ela vai também estar preocupada. Ela não está ali inteira. E se a indústria, né, se a empresa que está acolhendo ela como profissional consegue ter essa visão, você consegue dar mais segurança para ela também poder dar esse retorno. E certamente a gratificação da mulher por ter esse acolhimento, ela vai dar um retorno em resultado muito maior. Eu vejo exatamente assim. Eu acredito que no pós-pandemia nós já vínhamos num movimento muito forte, olhando a nova geração e uma contribuição muito positiva da geração Z. Enfim, eu acredito que seja essa percepção do ser humano de forma integral e essa exigência. É uma geração que escolhe onde quer trabalhar, né? Eles não têm mais aquele... Eu sou de uma geração ainda, eu sou X, que trabalho é algo assim, para mim, inegociável. E, na verdade, para mim é muito importante porque eu tive a sorte de poder contribuir com o sistema, com o meu trabalho em algo que eu realmente me identifico. Portanto, eu acredito que eu faça bem. Se eu tenho que estudar mais a respeito, também não é um fardo, né? Então, para mim fica relativamente fácil trabalhar, porque eu encontrei uma forma de fazer isso com os meus talentos em algo que eu realmente gosto. Mas trazendo para a geração mais jovem, eu acredito que eles têm, primeiramente, um olhar com relação ao que a empresa enxerga do capital humano, para depois realmente ver se eles querem trabalhar nessa empresa. Hoje, as pessoas que estão procurando uma empresa, elas estão muito mais focadas, como você bem falou, no propósito, para ver se é alinhado com aquilo que elas acreditam, né? Tem empresas que hoje não contribuem, ou digamos assim, elas contribuem para a poluição. As pessoas estão preocupadas com isso. O que você está fazendo para isso? Para minimizar esse teu risco, esse teu impacto, né, diante do meio ambiente ou até mesmo com as pessoas? Qual é o tratamento que você traz para dentro da empresa? Você está me vendo com equidade? Né? E essa palavra está muito em alta, e não só para a mulher, mas hoje a gente tem várias outras formas de se mostrar para o mundo, né? Mas trazendo essa parte para a mulher, né? Que esses episódios são focados nisso. Hoje a gente sabe que a participação da mulher na indústria
ela vem crescendo nos últimos anos. Tem uma pesquisa da CNI que nos mostra que desde 2008 até 2022 a gente teve um crescimento de 24% para 32% a participação da mulher na indústria. E isso é extremamente representativo, essa evolução. Mas isso ainda nos deixa para trás como indústrias. Né? Por quê? Porque a participação da mulher no mercado de trabalho em outros setores, ele já está acima de 46%. Tem algumas instituições que já conseguiram mais de 50% de participação feminina, principalmente em cargos de liderança. E aí eu te pergunto, como é que a Kion está percebendo toda essa transformação no mercado e trazendo a mulher como foco? Vocês já têm algum programa? Como é que vocês estão trabalhando essa questão? A gente tem basicamente, globalmente, nós temos uma estratégia super estruturada de ESG. E sim, dentro dessa estratégia, quando eu pego o pilar de diversidade, falando ali do social, eu tenho que estipular KPIs e targets para que a gente faça disso uma realidade. Então, eu sempre brinco que não adianta eu olhar para o topo da pirâmide e ver que só tem homens. Eu tenho que olhar para todo esse processo desde a base e entender em que momento as mulheres não sobem, por que elas não sobem, e trabalhar na base. Perfeito. Então, nós começamos um trabalho, num primeiro sentido, muitas mulheres não querem subir. Você me trouxe um percentual de mulheres na indústria. Eu tenho um percentual para colocar para você. Nós temos hoje, dentro daqui, aqui na nossa estrutura de América Latina, 23% de cargos de liderança são de mulheres. Certo. Muito ou pouco, nós estamos acima do nosso, da nossa média global. Eu acho que o ponto não é muito ou pouco. O ponto é, por que uma mulher não gostaria de liderar uma área X, Y e Z? Na verdade, um trabalho, ele é todo, eu diria que é de mindset de uma forma geral. Por quê? Quando você realmente tem uma mulher fazendo o que ela sabe fazer bem, no lugar certo, é óbvio que ela vai dar um resultado extremamente positivo para aquilo que ela se propõe. A grande questão ela não quer subir. Então, a gente tem que dar uma garantia, eu diria que é uma garantia emocional para as nossas colaboradoras, de que, você vai ser líder, mas o teu filho vai ter uma questão, você vai ter que levar ele, tá tudo bem. A empresa tem que humanizar algumas coisas para que a gente tenha lugar para que essas mulheres possam desempenhar as suas funções enquanto mulheres, enquanto mães. Do outro lado, tem uma série de revisões que a gente precisa fazer, porque eu tenho pais também que deveriam apoiar suas esposas na jornada da educação. Sim. Então, isso não é uma questão daqui, é uma questão estrutural. É uma questão cultural do nosso país. Do nosso país. Mas eu acho que no pós-pandemia nós já demos muitos passos. A própria questão do trabalho híbrido, a própria questão de... Que já flexibilizou muito o trabalho. Isso ajudou muitas mães que estão nesses cargos de liderança e que podem, né, no momento que um filho não está muito bem, em vez de faltar ao trabalho, ter um trabalho um pouco mais flexível. Porque às vezes não é nem a questão de você... Eu sou mãe, tenho 3. Então, eu estou nesse você lugar, sabe do né? Que tá falando. Exatamente, sei bem disso. Então, assim, às vezes a gente consegue conciliar, atender as crianças em casa e tá trabalhando. Claro que você vai ter que parar, às vezes, no meio de uma reunião, e se dependendo o caso da criança, você vai ter que dar uma atenção, ou dependendo da idade também da criança, você vai ter que estar mais atenta a isso. Mas é possível, ele facilitou muito. Eu vejo que a pandemia, ela nos trouxe muito conhecimento e muita empatia, né? Tanto com pais quanto com mães. Porque os pais, eles se sentiam, e eu falo isso porque meu marido, ele externa muito isso,
né? Ele dizia assim, mas eu sou pai, eu tenho que ter o direito de levar e de acompanhar o meu filho a uma consulta médica. Mas a empresa, da sua forma de entender, não, mas a criança tem mãe, quem vai é a mãe. Né? E nós trabalhamos por muito tempo numa mesma empresa e a gente tinha esse conflito. Tá, um deles está doente, e agora? Quem é que vai? Quem é que tem a reunião mais importante? Como é que está a agenda? O que nos definia quem é que atendia o filho era mais ou menos os nossos compromissos, né? Quem é que está com o compromisso mais apertado aí, que não pode, ou a prioridade a gente definia de ir. E eu estava falando há pouco que a gente gravou o primeiro episódio do Mulheres na Indústria com a Luísa, da Manhumel. E ela estava comentando justamente isso, que o grande diferencial é quando a mulher, ela está nesse lugar e ela tem um companheiro que dá suporte, que dá apoio, é possível. Sim. Então, o que você trouxe é muito importante, porque realmente a gente não tem que só empoderar as mulheres. A gente tem que fazer uma transformação de mindset dos homens para que possam apoiar essas mulheres. Isso eu acredito que dentro do nosso papel, né, na indústria, a gente promove essa comunicação e essa discussão no que nos é possível, né? Então, para as mulheres que estão dentro de casa, nós tivemos nesse ano, em julho, um evento só para mulheres. Então, nós fizemos um evento interno é papo de mulher. Homens não entram. A gente abriu meio que a caixa preta. Quais são os desafios? Não é fácil, não é fácil. E eu diria que hoje, essa geração, ela tem mulheres para se inspirar. Eu venho de uma época onde todos os líderes que eu olhava ao meu redor, num primeiro momento, eram homens. Sim. Então, eu não consegui modelar uma mulher. Como essa mulher agiria, como ela faria, né? Num primeiro momento, eu achei que eu precisava me assemelhar aos homens para que eu pudesse ter destaque, né? Para que eu pudesse chegar nesse caminho, né, de gestão. E muitas mulheres, eu percebi também, sou da mesma geração, e eu lembro que quando eu entrei nesse lugar onde só tinham homens, e eu fui para lá, existia um modelo muito definido de gestão e de liderança. E justamente quando eles estavam buscando colocar uma mulher nessa função, eles queriam mudar esse status, né? Eles queriam uma ação diferente. E quando eu entrei, eu justamente vim a mudar muitas questões, porque eu não admitia que eu, como profissional que tinha que me vestir igual aos homens. Eu poderia me vestir como mulher, ser mulher, né, ter a sensibilidade feminina e ter tão ou mais resultados do que os homens na mesma função. Então, eu acho que aí foi uma grande mudança de paradigma, sabe? E a gente precisa de mulheres, assim como você também, que se colocou nessa posição de estar trazendo. Imagina como é que a gente vai pensar uma mulher trazendo uma fábrica inteira para um outro lugar, né? E olha só com quantos homens você teve que conversar, que convencer, que influenciar, negociar para estar trazendo toda uma operação, né, para cá. Sim. Que desafio foi esse? Foi um desafio muito grande. Acho que foi o maior desafio da minha carreira, foi esse projeto na época. Nós reportávamos, foi a primeira fábrica que o grupo construiu até então, num greenfield, né? Então a gente comprou um terreno aqui e projetamos tudo isso para ser uma fábrica de empilhadeiras. Nós não tínhamos isso no grupo até então. Foi desafiador para mim também, que não vinha da indústria. É uma quebra de paradigma e de glamour, né? Sim. Porque em serviços, né, você tem todo um glamour, né? E na indústria você tem máquina, resultado, número, é uma coisa menos glamurosa. E eu acho que a indústria ela está numa fase de total transição. Ela está se reinventando.
E eu vejo que isso pode trazer muito mais mulheres para a operação, porque eu vejo a indústria se serviçando, né? Ela virando uma grande prestadora de serviços. Então, ela realmente agregando serviços na sua operação. Nós estamos numa transição aonde se achava lá na Segunda Guerra Mundial, quando as mulheres foram para dentro da indústria com aquele estereótipo, né, da mulher de macacão, do lencinho na cabeça, suja de graxa, e isso ficou muito marcado no estereótipo da mulher na indústria. E não é sobre isso. Não. Né? Hoje a indústria, para quem conhece, né, como nós conhecemos a indústria, não é sobre isso. Não é sobre estar sujo de graxa, não é sobre carregar peso. Até pode ter algumas funções no chão de fábrica de manutenção, mas não é sobre isso. Hoje tem muito espaço para a mulher dentro da indústria. Muito, muito. Eu diria que a indústria 4.0, na verdade, agora com inteligência artificial, você tem toda uma convergência, né, do homem-máquina no sentido de informação. Então, eu vejo, tem poucas mulheres na engenharia, mas você já vê mais mulheres na engenharia. Você vê mais mulheres realmente na área comercial, realmente à frente das grandes negociações também. E isso, a indústria, ela tem uma outra cara, com certeza. Uma cara muito mais feminina do que ela teve no passado. Hoje, quando a gente fala, né, dessa cara mais feminina dentro da indústria, me faz lembrar muito da mudança cultural, que é a forma como a mulher toma decisões. A mulher profissional, quando ela vai para dentro de uma indústria, ela vai tomar decisão, ela sempre toma a decisão muito mais baseada em dados, porque ela tem que se assegurar de que aquilo está certo. É claro que a sensibilidade feminina, ela vai dar o tom para essa tomada de decisão e principalmente para os relacionamentos, o que é tão importante. Mas a tomada de decisão sempre está muito calcada, né? Que a gente fala que é a cultura data-driven. Então, que isso traz todo o que você veio a comentar da indústria 4.0, o que a gente chama hoje da transformação digital. Então, a mulher começou a tomar frente em certos cargos e certas posições de liderança, justamente por essa mudança de perfil. É mais ou menos por aí que você vem também enxergando o posicionamento da mulher nessas brechas de mudança? Olha, data-driven acho que tem sido assim um grande marco, não só para a indústria, né, para outros segmentos, mas falando da nossa realidade, não há mais espaço para achismo. Né? Então, você trabalha em cima de fatos e dados. E os dados, eles não mentem. Né? Eles falam por si. Hoje, a capacidade analítica e a capacidade das pessoas, ela tem que ser muito mais no sentido de analisar, de criar realmente modelos de negócio a partir desses dados, conseguir extrair o melhor dessas informações para fazer projeções, inclusive, do que simplesmente feeling. Não é questão de você não ter feeling. Eu acredito que a mulher, ela sempre deu mais espaço para o feeling, né? Para a sensibilidade. Para a sensibilidade de uma forma melhor do que o homem. Eu tenho alguns líderes que eu sigo que já se permitem ouvir aquela voz interior, mas ainda é tabu para alguns homens, eu diria. Então, a mulher, ela tem uma propensão a mais para ouvir esse feeling, mas os dados, eles não mentem. Falando especificamente da área de marketing, né? Como que eu vou falar com um público-alvo? Primeiro, quem que é esse público-alvo? O que ele faz? O que ele come? Em que momento do dia dele eu quero impactar ele? Qual é a dor que eu vou solucionar? Qual que não é? Então, tudo já começa nos dados, porque eu não faço mais uma campanha, uma estratégia e dou um tiro que vai acertar todo mundo. Não.
eu faço uma campanha às vezes para um contato, para uma empresa que é muito importante para mim, e eu vou desenhar uma campanha, toda uma jornada para aquela empresa. Então eu acredito que dados sejam a chave para o futuro. Nós estamos trabalhando num data lake para a gente começar a criar realmente os nossos próprios modelos preditivos, né, com relação a como a gente enxerga o mercado, quais são as mega tendências, como que eu vou me posicionar dentro disso, quem são os players que estão olhando para isso assim como eu, né? E eu acredito que hoje se fala muito em centricidade do cliente, sim, né? Sim. É lindo falar isso, né? E eu sempre brinco, será Qual que é a o gente... desafio de realmente cumprir isso? Então, e quando eu penso na mulher, e pensando em centricidade, tá, mulher na indústria, eu deveria colocar a mulher no meio, literalmente, e falar o que eu preciso para ter uma mulher aqui. O que eu preciso mudar, né, em termos de processos, em termos de modelo. De ambiente. De ambiente, exatamente, de ambiente, você falou tudo. Uma flor, sabe, nós acabamos de fazer uma reforma na recepção só para fazer aqui um adendo. E aí, depois que terminaram a obra toda, eu liderei essa obra, né? Lideraram toda a obra, tudo lindo, maravilhoso, o trabalho civil. Eu falei, não, tá faltando uma orquídea nessa recepção, tá faltando uma flor. É aquele toque de vida que ninguém, assim, que um homem, não que ele não possa ver, mas que a gente olha e você já tem essa sensibilidade. Então, assim, eu acredito que a gente tem várias lições de casa, estamos num processo. Não somos ainda uma empresa com foco do cliente. Nós temos o foco no cliente, mas eu gostaria que tivéssemos o foco do cliente. E por isso trabalhamos com dados. Para que eu tenha o foco do cliente, para que eu entenda o que é importante para ele e não ofereça simplesmente o que está na minha linha de produção hoje, que é um modelo legal, mas entenda o que ele espera que eu agregue para que ele tenha a vida mais facilitada. E é essa visão da mulher que traz a melhoria de resultados para as empresas, para as indústrias. É olhando para o outro, se colocando no lugar do outro para poder trazer melhores resultados, para poder suprir as necessidades do outro. Sim. Eu acho que é justamente aí que a gente entra. Com certeza. E acho que as empresas, elas conseguiram assimilar o tanto de benefício que isso traz, não só mulher, mas hoje, né, como a gente consegue trazer inovação num contexto mais diverso, né? Porque se a gente que tem se nós formos tomar um café, você e eu, de cultura alemã, passamos pela indústria, já tivemos algumas reuniões de trabalho, né? Isso. É muito simples e muito fácil, né? Porque nós temos uma linha de pensamento muito similar. Mas não é dentro disso que você vai encontrar inovação. É justamente na diferença. É onde a diferença ela ganha realmente força, né? É onde você traz alguém que pensa diferente, que não viveu aquela realidade. Então, como somos ainda minoria dentro do contexto de indústria, eu acredito que temos muito a agregar para o modelo de negócio, para o workplace de uma forma geral, né? E para as relações, para que sejam relações menos o que você me entrega, mas quem é você? Quem é você verdadeiramente, né? Você está aqui cumprindo um papel, beleza, ótimo. Mas como foi seu dia, seu final de semana? Onde você quer chegar enquanto pessoa, né? Porque nós somos movidos por sonhos que vão muito além das indústrias, das empresas que nós estamos. Sim. Então, eu acredito que seja uma transição muito bacana e que tem muito aí por vir ainda, né? Eu acredito também nisso, que nossa contribuição, nós, nessa posição e nessa realidade, a gente tem uma responsabilidade muito forte por quem está vindo aí e está se inspirando em mulheres assim como você.
E agora, para a gente terminar esse bate-papo, que tá ótimo, eu sairia daqui, continuaria com café, bem tranquilo. Sim, sim. E o que você deixa de dica para mulheres que estão nessa fase de transição, que aspiram ter um cargo de liderança dentro de uma empresa, seja ela grande, seja ela pequena, seja ela familiar, mas que estão indecisas ou até mesmo passa aquela situação do medo, eu não sei se eu sou capaz. O que você deixaria de dica para essas mulheres que estão nesse momento passando por isso? Eu posso falar o que eu fiz pessoalmente, né? A síndrome do impostor, ela por horas ela acaba voltando, mas eu nunca olho o que eu ainda preciso melhorar. Tem um livro que fala foque nos seus pontos fortes. Perfeito. Eu sempre olho por que eu fui contratada. É isso que eu sou boa e é isso que eu continuarei trabalhando, porque isso, o ser boa, ele vai ficando defasado, né? Então, o que eu diria? Lifelong learning, né? Não tem como a gente pensar hoje em qualquer contexto, e na indústria não é diferente, sem você aprender, sem você estudar, sem você se atualizar. Nós fizemos até meio que paralelas, né? Isso. O mesmo curso ali de inteligência artificial para os negócios. Isso. Eu acho que é isso. É você entender que o mundo está mudando e você precisa se adaptar a essas mudanças. Então, você precisa estar preparado tecnicamente. Mas o técnico, ele é só um pequeno... uma pequena parte do que realmente a mulher tem a contribuir. Eu acredito muito que os people skills, eles são o que vão definir, que é a sua resiliência, como você lida, é isso, né? Como você lidava com a frustração de os coleguinhas da escola não fazerem a brincadeira do seu jeito. É a inteligência emocional. Então, eu diria que mulheres que querem ingressar numa carreira, querem procurar cargos de liderança, de gestão, primeiro você tem que olhar para dentro, para o seu autoconhecimento, para a sua jornada, entender em que ponto de jornada você está, quais são as áreas que você precisa trabalhar ainda, por questões pessoais, cada um tem um caminho, e tem coisas, às vezes, que aconteceram no caminho e que trazem memórias não tão saborosas pra gente. E a gente precisa, eu adoro a palavra em inglês reframe, que é você pegar a mesma foto e colocar em outro porta-retrato. Você só muda a moldura, né? Você ressignifica aquilo que aconteceu. Então eu diria que assim, esse é o primeiro caminho, é um caminho de autodesenvolvimento, primeiramente, até porque na jornada de gestão e liderança, você se depara com pessoas que precisam de você. E você vai ver que elas não querem tecnicamente o teu retorno e a tua contribuição. Elas querem uma contribuição no sentido de gestão, no sentido de empatia, no sentido de como que eu lido com esse monte de coisas. Então, eu acredito que inteligência emocional seja mais necessário do que nunca. Eu acho que com isso a gente encerra nosso bate-papo aqui, a tua participação. Eu tenho muita gratidão por você ter aceito esse convite, estar aqui com a gente, falando aqui com as nossas espectadoras, né, que estão ouvindo, e também, por que não, espectadores, para estar aprendendo também um pouco mais sobre esse nosso mundo, essa nossa jornada aqui. E só agradecer, porque nós temos uma responsabilidade muito grande, muito forte. E que vocês que estão aqui com a gente possam continuar acompanhando, porque a gente vai trazer outros episódios de Mulheres na Indústria, trazendo outras experiências, outras mulheres tão importantes como a Karen, que esteve aqui conosco hoje. Obrigada, Karen, pela tua participação. Andressa. Obrigada, foi muito legal. Obrigada. Sigam catalogodasindustrias.com.br. Ali você tem todas as informações das indústrias de Indaiatuba. E também assina no sininho aqui desse canal para ser comunicado de quando os nossos episódios entram no ar
todas as quartas-feiras, às 19 horas. Muito obrigada, até a próxima!